sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa Escola de Oração Santa Teresa d'Ávila. Esse encontro atrasou um pouquinho, né? Tive alguns contratempos, algumas situações que precisei de dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo. Portanto, eu estou voltando agora com força total. Vamos continuar os nossos vídeos, os nossos conteúdos, para nós podermos crescer na graça de Deus, crescer na amizade com o Senhor. Eu vou tratar nos próximos encontros os temas um pouco mais voltados para a nossa realidade, no sentido de o que nós podemos colocar em prática imediatamente neste caminho de vida espiritual, neste caminho de oração. Eu vinha falando sobre o conhecimento de si, né? Falei sobre o conhecimento de si com base na psicologia, segundo o que o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus fala, com base aquilo que é o foco de Santa Teresa d'Ávila quando se fala de conhecimento de si, que é o conhecimento espiritual. E eu vou abrir um parênteses no estudo do conhecimento de si, para que possamos enxergar um pouquinho mais em que situação nós nos encontramos na vida espiritual. Como eu havia falado nos nossos primeiros encontros, a vida espiritual ela engloba 3 fases, vamos dizer dessa forma, né? Que é a fase dos principiantes, ou via purgativa, né? A fase dos progredidos, né? A via iluminativa, e a fase dos perfeitos, né? A via unitiva, né? Todos os autores de vida espiritual, né? Os grandes clássicos, eles abordam com essa temática, né? Santa Teresa d'Ávila, ela coloca subdivisões nas vias do progresso espiritual. Santa Teresa d'Ávila, ela coloca, por exemplo, a primeira e a segunda morada na via purgativa, a via dos principiantes, a terceira morada na via iluminativa, né, a via dos progredidos, a quarta, quinta, sexta e sétima morada na via unitiva, né, que é a via dos perfeitos. E nós vamos ver um pouquinho da primeira via, né, a via purgativa, a via na qual se encontram o número
o maior número, né, dos cristãos hoje, né? A via purgativa, né? A via purgativa, ela engloba a primeira e a segunda morada. Nós vamos ver este conteúdo por meio do Adolfo Tanqueray. Adolfo Tanqueray é um autor de vida espiritual, né, um teólogo, que tem um livro que todos nós devemos ter também, né, da mesma forma que nós devemos ter o livro do Frei Maria Eugênia do Menino Jesus, Quero Ver a Deus. Este livro do Adolfo Tanqueray, né, o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, nós também devemos ter, né, não somente para consulta, mas para nós realmente estudarmos, nos aprofundarmos. O Adolfo Tanqueray, ele trata desses assuntos de vida espiritual de uma forma bem didática, né, bem sistemática, né? Ele consegue transmitir algumas ideias de uma forma que, digamos assim, cabe numa fórmula, né? Embora nós sabemos que na vida espiritual não é tão simples assim, mas vamos pegar o que o Adolfo Tanqueray fala dos principiantes. Ele fala de uma forma bem clara, é característica dele, bem às claras, para nós podermos nos encontrar na situação. O Adolfo Tanqueray, ele começa dizendo o seguinte: nós estamos na página 303, né, do livro, no número 635, né, ele diz assim: o que caracteriza a via purgativa, ou o estado dos principiantes, é a purificação da alma, no intuito de chegar à união íntima com Deus. O que nós, principiantes, o que os principiantes precisam ter em mente? Os principiantes precisam ter em mente que eles vão trilhar um caminho de purificação para galgar os degraus da vida espiritual, né? Por meio da purificação que ele tem que fazer, porque o principiante ele traz em si, ele traz consigo diversas coisas que são contrárias a Deus. Nós vamos tratar um pouquinho disso, né? A via purgativa, né? Purgar nos lembra também de purgatório, né? É a via na qual nós nos purificamos, né? O que é o purgatório? Purgatório é o local de purificação para que nós possamos nos apresentar diante de Deus santos, puros e imaculados, sem mancha alguma. Na via purgativa, nós passaremos para outra via, né, a via iluminativa, ainda com alguma mancha, né? A via purgativa, ela não nos purifica totalmente, né? Mas ela digamos que é a via na qual nós nos purificamos de uma forma mais visível, né? Muitas coisas que nós trazemos conosco, vícios, pecados, defeitos, de forma grosseira, a via purgativa ela trata de uma forma mais incisiva, né? E o Adolfo Tanqueray ele continua dizendo, né, no mesmo número 635: expliquemos, pois, primeiro, o que entendemos por principiantes. O que é um principiante? E depois, né, número 2, o fim a que estes devem entender, né? O que nós entendemos por principiante? Talvez uma pessoa pode pensar, bom, eu não sou mais principiante, eu estou na igreja já há muitos anos, né? Eu não estou principiando agora, eu não estou começando a vida espiritual agora.
o Adolfo Tanqueray ele vai dizer que a gente não identifica principiante ou não pelo tempo de igreja que tem. O que vai identificar a via em que nós estamos, se somos principiantes ou não, é o nosso progresso espiritual, é a nossa vida de intimidade com Deus. Né? É extremamente normal nós vermos pessoas com anos e anos de igreja e que não têm uma vida espiritual profunda, uma vida espiritual progredida, uma vida espiritual na qual nós conseguimos ver na pessoa Cristo. Né? A união com Cristo, ela nos configura com Ele. Né? Paulo chega ao ponto de dizer: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Né? É essa apropriação das virtudes do Cristo que o progresso espiritual nos traz. Então vamos continuar. O Adolfo Tanqueray ele continua dizendo, né, no número 636, quais são as características essenciais do principiante. Então agora é o ponto em que a gente tem que nós devemos nos encontrar. Somos principiantes, né? É claro que eu não quero, nesse momento, definir para você, olha, você é principiante ou não. Tá? Isso é para é um auxílio. Tá? Quem nos ajuda nesse discernimento é o diretor espiritual. Tá? Como eu disse, se você não tem diretor espiritual, procure uma pessoa entendida dos assuntos de vida espiritual, de preferência uma pessoa que tem as características, né, de um diretor espiritual, tem a caridade, tem a disponibilidade de tempo, né, que consiga dedicar um tempo, tem a ciência destes assuntos, né, dessas questões da vida espiritual, e tenha, né, tem uma vida, né, de experiência com a caridade, com o próprio Cristo. Amém? E diz assim: principiantes na vida espiritual são aqueles que, vivendo habitualmente em estado de graça, têm certo desejo de perfeição, mas conservam apegos ao pecado venial e se acham expostos a recair de vez em quando em alguma falta grave. Expliquemos estas três condições. Então aqui o Tanqueray ele coloca três situações, né, para a gente poder identificar um principiante. Gente, principiante não é algo ruim, tendo em vista que tem muita gente que não começou ainda. Quando uma pessoa ela é chamada de principiante, significa que ela já começou a trilhar um caminho em que o fim é Deus, é a intimidade com Deus, é a união com Ele. Portanto, se você se encontrar nestas definições, né, não se sinta humilhado no sentido de dizer, poxa, há tanto tempo estou caminhando, ainda sou principiante. Não pense dessa forma. Existem pessoas que progridem rápido, mas Santa Teresa, por exemplo, ela ficou 17 anos encalhada, né? Se for analisar bem, foram mais de 17 anos encalhada, né? Então, vamos com calma, vamos viver bem a vida em que nós estamos para podermos progredir para a vida, para a via seguinte. E diz assim, né? Ele falou que são três condições. Vamos ver a primeira.
né? Na letra A. Vivem habitualmente em estado de graça. Então, uma pessoa que vive habitualmente em estado de pecado, ela não começou ainda. Se você que me ouve está vivendo uma vida de pecado grave, e não quer largar a vida de pecado grave, você não começou ainda. Vamos confessar, eu sei que nesse período de pandemia que nós estamos vivendo é muito complicado encontrar um sacerdote para fazer uma confissão, mas vamos confiar na misericórdia de Deus. Faça seu ato de contrição, renuncie de uma vez por toda ao pecado grave, ao pecado mortal. Renuncie de uma vez por todas. Faça um ato de contrição. Né? O ato de contrição perfeito é aquele que a gente não se preocupa conosco, no sentido de dizer, muitas vezes uma pessoa, eu tive um momento de penitencial com minha família, e no determinado momento eu falei um pouco sobre o que significa uma contrição perfeita, né? A pessoa, ela pode chegar e falar numa confissão: padre, eu confesso, venho confessar, padre, porque eu estou arrependido, padre. Eu cometi um pecado grave, eu roubei e todo mundo ficou sabendo, agora meu nome está na lama e eu estou arrependido, padre. O padre dá absolvição. Essa confissão é válida? Sim. Está arrependido? A confissão é válida. A contrição foi perfeita? Não. Não foi uma contrição perfeita. Porque a pessoa estava preocupada com a imagem dela. Segundo caso, a pessoa vai e fala: não, padre, eu realmente estou arrependido porque eu roubei. E quando eu roubei, eu cometi um pecado grave, um pecado que está lá nos 10 mandamentos, um pecado contra os 10 mandamentos. Eu roubei porque eu quis. Eu sabia que era pecado, mas eu fui lá e fiz porque eu quis, padre. Mas eu estou arrependido porque quando eu fiz isso, padre, nesse pecado eu perdi o céu e mereci o inferno, porque o pecado grave merece o inferno. Estou arrependido, padre. Essa confissão foi válida? Sim. Teve arrependimento, a confissão foi válida, o pecado foi perdoado. A contrição foi perfeita? Não. Não foi perfeita por quê? Porque o maior ofendido, quando nós cometemos um pecado grave, não o pecado grave, ele é uma ofensa contra Deus. Deus deposita em nós vasos de barro a graça dele. Deus vem fazer morada em nós. Jesus morreu na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Com o nosso pecado grave, nós crucificamos Jesus novamente. Jesus, ele morreu para nos salvar. E o pecado grave é como se nós disséssemos para Jesus: não, eu não quero essa salvação. Eu prefiro este prazer que é mais importante para mim. É isso que nós fazemos quando cometemos um pecado grave. Portanto, qual seria a atitude de uma contrição perfeita? Por exemplo, uma pessoa que chega e não somente diz:
Porque a contrição, ela é uma dor de uma alma que está profundamente arrependida de ter ofendido a Deus com o pecado que fez. Ter ofendido a Deus. E poder dizer, Padre, numa situação hipotética, Padre, estou arrependido. Eu estou arrependido, Padre. As pessoas até ficaram sabendo o que eu fiz. Eu sei que com o que eu fiz eu merecia o inferno. Eu sei que com o que eu fiz eu perdi o céu. Mas o pior foi eu ter ofendido Jesus, que se deu inteiramente por mim na cruz. Jesus, a igreja nos ensina que bastava uma única gota do sangue de Jesus, do sangue preciosíssimo de Jesus, para salvar a humanidade inteira. Mas a gota que ele escolheu foi a última. Ele deu todo o sangue dele na cruz. Os especialistas dizem que para o corpo verter água, ele tem que ter vertido todo o sangue. Tem que ter saído todo o sangue para começar a sair água. Jesus não deu uma gota, Jesus deu todo o seu sangue. O que Jesus podia fazer, ele fez. Fez tudo. Deu tudo, não faltou nada. E eu, com o meu pecado grave, eu disse não. Eu não quero. Padre, eu estou arrependido de ter ofendido a Deus. Estou arrependido. Perdoa-me, Padre, pois pequei. E a contrição perfeita, ela faz com que nós em muitos casos progridamos. Uma pessoa que num ato de contrição perfeita, ela pode voltar num estado maior de caridade do que o que ela estava quando pecou. Não é que o pecado é método de progredir, não é isso. Mas é que amor se paga com amor. Como aquela mulher que lavava os pés de Jesus com lágrimas e enxugava com os cabelos. E Jesus diz, os seus muitos pecados estão perdoados, porque ela muito amou. É o amor, a contrição perfeita, ela é banhada de amor. Um amor de quem sabe quem ofendeu. É claro, meus irmãos, que a contrição perfeita, antes de tudo, ela é graça de Deus. Mas é uma graça que nós podemos pedir. Podemos pedir esta graça. A graça de ter um coração disposto a amar, disposto a se arrepender do mal que faz. Então, uma pessoa que está na via dos principiantes é uma pessoa que disse não ao pecado. É uma pessoa que se decidiu por Deus. Está lá os pecados, temos os 10 mandamentos. Uma pessoa que vive em adultério, uma pessoa que vive em roubos, uma pessoa que vive desejando a mulher do próximo, desonrando pai e mãe, uma pessoa que... A quantidade de pecados são aquelas que nós já sabemos, né? O nosso coração, ele sabe quando a gente comete um pecado grave. Então, quando nós nos decidimos por Deus, os pecados graves têm que sair da vida. Pecado grave saiu da nossa vida, a gente está no estado de graça, a gente então entra na via dos principiantes. Pode ter 30 anos de igreja, 40 anos de igreja. Se nós não vivemos uma vida em estado de graça, a gente não começou ainda.
Então, primeiro passo, né? Característica do principiante: vive habitualmente em estado de graça. E o Adolfo Tanqueray, ele continua dizendo, né? E por conseguinte, lutam geralmente com êxito contra as tentações graves. Para poder estar em estado de graça, a gente tem que lutar contra as tentações graves. Não tem meio termo. Tentação não falta para quem está lutando para viver em estado de graça. Não falta. Então, é saber. Vai ter luta. Vai ter luta. Então, vive... luta, né, com êxito contra as tentações graves. Aí ele vai dizer, né, excluídas as pessoas, né, não são principiantes as pessoas que ficam cometendo pecado grave a todo momento. Um principiante pode cair em pecado grave, tá? Isso acaba acontecendo, mas o principiante, ele retoma imediatamente. Ele se confessa quando possível, né, na situação que nós estamos. Ele faz uma contrição perfeita, né? Claro que contrição perfeita, ela exige que você confesse o quanto antes, né? O quanto antes é a primeira oportunidade que tiver os sacerdotes atendendo confissão. Amém? Letra B. Os principiantes têm certo desejo de perfeição ou de progredir na virtude, né? Um principiante é aquele que entendeu que ele precisa ser perfeito. Aí isso a gente escuta muito, né? Que é loucura querer ser perfeito. Ninguém é perfeito em uma quantidade de coisas, né? Eu ouvi essa semana, né? Mas ninguém é perfeito. Perfeito é o nome, é a via que é dada para aqueles que passaram para as quartas moradas, né? As quartas moradas. Quem é uma pessoa perfeita? Pessoa perfeita, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês algumas pessoas que são perfeitas, né? Perfeita, 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 perfeita. Aqui, ó. Santa Teresa d'Ávila. Perfeita. Significa que não tem nenhuma imperfeição? Perfeito não significa isso. Significa uma pessoa que conformou sua vontade com a vontade de Deus. São José, São José. São José é aquele em que a igreja nos ensina a prestar a ele o culto de superdulia, né? A Deus nós devemos o culto de latria, né? O culto de adoração. A Nossa Senhora nós devemos o culto de hiperdulia, né? Da veneração maior. A São José, embora ele esteja aqui maior do que Nossa Senhora está num grau acima de santidade, num grau acima de perfeição, de intimidade com Deus, muito acima, né? E São José de superdulia, né? Santa Teresa d'Ávila, né? Abaixo de Nossa Senhora, abaixo de São José, Santa Teresa d'Ávila, ela alcançou essa via, né? A via dos perfeitos. Então, é possível sim ser perfeito. É Deus que dá essa perfeição. Existe um mandamento, existe uma passagem bíblica que diz
sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Amém? Então, esse desejo de perfeição nos é necessário. Para o principiante, o desejo de perfeição é necessário. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente das 3 categorias, né, de principiantes. Né? Existem aqueles, né, eu entro já, mas existe um tipo de principiante que ele tem a opção de ou ele tenta ser perfeito e se salva, ou ele não tenta ser perfeito e se perde. Para a gente se salvar, a gente não precisa da perfeição. A gente não precisa ser santo, não precisa ser perfeito para se salvar. Mas existem uma categoria de principiantes que eles viveram uma vida tão apegada ao pecado que o jeito deles se salvarem é eles buscarem intimidade profunda, o máximo que puderem com Deus. Porque senão eles voltam ao pecado. E essa qualidade de principiantes ela é muito comum. Muito. Então, tem que ter um desejo sincero de progredir. Quem é o principiante? É aquele que quer progredir na intimidade com Deus. É aquele que quer crescer. É aquele que quer evoluir na sua vida de intimidade, na sua vida de amor, na sua vida de virtude. Ele quer ser mais de Deus. Então, o principiante é aquele que quer progredir. Quem é o principiante? É aquele que vive habitualmente em estado de graça. É aquele que tem certo desejo de perfeição, desejo de progredir. O Adolfo Tanqueray ele vai dizer que esse desejo ainda não é perfeito. Não é perfeito. Não deseja, eu quero ser santo perfeitamente. Não é. Mas é um desejo necessário para que a pessoa possa continuar progredindo e evoluindo na vida espiritual. E o terceiro ponto, né, a terceira característica essencial, é que o principiante conserva algum apego ao pecado venial, deliberado, né? E diz assim, conserva algum apego ao pecado venial deliberado e, por conseguinte, cometem-no frequentemente. Assim, se distinguem das almas em progresso, que se esforçam por vencer qualquer afeto às faltas veniais, posto que, de vez em quando, caiam em alguma voluntariamente. O que está querendo dizer? O Tanqueray está querendo dizer o seguinte, quem é principiante não está nem aí, né, com o pecado venial. Comete frequentemente o pecado venial. O que é o pecado venial? Né? Para nós cometermos um pecado grave, nós precisamos ter matéria grave, precisa ter plena advertência e precisa ter liberalidade. Você precisa ter a vontade de fazer aquilo. Você precisa querer fazer aquilo. Então você precisa saber que é pecado grave, você precisa querer fazer e precisa ser matéria grave. Se eu tenho essas 3 categorias, esses 3 itens, isso é um pecado grave. Se você tira um desses 3 itens, você tem aí um pecado venial. Né? Por exemplo, você comete... deixa eu ver aqui um exemplo de pecado venial. Um pecado venial, por exemplo... Pecado venial.
Pecado venial, por exemplo, passar o farol vermelho, né? Esse pecado, ele pode ser considerado até um pecado grave. Por quê? Quando você está dirigindo, tem a vida de outras pessoas que está praticamente nas suas mãos. Você passar um farol vermelho, você pode atropelar um pedestre, você pode bater em algum outro carro. E quem é motorista sabe das leis de trânsito, sabe que não pode ultrapassar o farol vermelho. Então, tem plena advertência. Se não sabe que não pode passar o farol... Até quem não dirige sabe que não pode atravessar o farol vermelho, né? Então, tem plena advertência. Se ultrapassou o farol vermelho, geralmente é porque a pessoa quer. A não ser que venha um caminhão atrás dele e precisa passar o farol vermelho para poder sair da frente do caminhão, mas aí já é outra coisa. Então, basicamente, quer passar o farol vermelho. E tá matéria grave, né? Pode ser considerada matéria grave, porque cabe dentro, por exemplo, do 5º mandamento da lei de Deus, não matar, né? Então, nós temos essas 3 condições. Mas e se a pessoa não sabia que era um pecado, por exemplo, ultrapassar o farol vermelho, né? Ou num caso de necessidade, né? Às vezes você está numa faixa e tem uma ambulância pedindo passagem, você tem que ir para frente, você não pode ficar parado, você tem que dar passagem para a ambulância. Então não faltou faltou a vontade, né? Faltou a liberalidade, faltou o desejo de fazer o ato, né? Então, tem várias coisas que podem colocar aquilo como um pecado venial. Muito importante sabermos que existem 2 pecados que não são leves, não são veniais, não existe parvidade de matéria, que é o pecado contra o 9º mandamento e contra o 6º mandamento. Qual é o 6º mandamento? Não pecar contra a castidade. O 9º está intimamente ligado, né? Não desejar a mulher do próximo. Então, não pecar contra a castidade. Se eu peco contra a castidade, por leve que seja, é pecado grave. Por exemplo, assistir filme pornográfico, todo mundo sabe que pornografia é pecado grave. Mas e ficar vendo fotos de mulheres nuas? Também é pecado grave. E se tiver de biquíni? E se tiver de biquíni? Também é pecado grave. Por quê? É simples. Pode olhar uma mulher de biquíni? Homem casado pode deixar sua mulher sair na rua de biquíni? O que você vai sentir se souber que tem homens olhando para o corpo da sua mulher? Você vai ficar contente? Não. Portanto, olhar para o corpo de uma mulher, que nós homens temos uma concupiscência nos olhos muito forte, né? Então, se a gente olha, nós ativamos dentro de nós uma substância que é própria para caça, né? A dopamina, que vai nos colocar em busca. Portanto, não podemos olhar. A não ser que você já entrou na 4ª, 5ª morada. Aí o seu olhar já, com certeza, já está bem mais puro. E você consegue olhar para o corpo de uma mulher sem possuí-la no coração. Aquilo que disse Jesus. Se olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração.
Então, segundo essa frase de Jesus, até piora um pouquinho mais. Jesus não está falando se olhar para uma mulher de biquíni, se olhar para uma mulher nua. Se você olhar para uma mulher vestida e desejá-la no coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, pecado contra o sexto mandamento é pecado grave. Amém? Os outros dependem, né, de algumas características, né, mas vamos colocar nas mãos de Deus, sempre tentarmos nos colocar da forma mais pura possível, né? Viver bem essa via da purificação. Né? Muita gente tem muitas dúvidas em relação ao que é pecado grave, o que é pecado leve. Provavelmente nós vamos ter um encontro, nós vamos falar mais a respeito disso. Mas basicamente é isso. Tenhamos em mente os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, né? Por exemplo, para os padres, existem pecados, existem coisas que são pecado, por exemplo, se não seguida. Por exemplo, para um padre, é pecado grave não rezar a liturgia das horas, né? O Código do Direito Canônico, né, já não entra mais o Código do Direito Canônico pede, por exemplo, que o padre dedique meia hora para a oração mental, né? Esta oração que nós estamos tratando nessa escola de oração, né, a oração mental, Santa Teresa ela faz questão de dizer, ela coloca os graus de oração, ela fala da oração vocal e fala que a oração vocal tem que ser mental, né? A gente tem que usar a inteligência, a atenção para poder rezar. Rezar como se nada tivesse acontecendo, né? Rezar como se estivesse assistindo a novela, tá rezando o terço. Você não está colocando atenção. Você não está colocando a mente, não está colocando o coração, não está elevando a alma a Deus. Então, para o padre precisa dedicar ao menos meia hora de oração mental. Para nós, leigos, isso não é uma obrigação, né? Mas é um ato de caridade, é um ato de amor, é um ato de busca de intimidade com este Deus que nos chama. Deus nos chama, nos acolhe, nos purifica, e Ele pede que nós, para isso, tenhamos intimidade com Ele. Portanto, possamos nós, se nos encontramos como principiantes, que possamos viver da forma mais santa possível, né, aquilo que nos cabe. Tem quedas? Tem quedas. Mas lembremos que Jesus é aquele que depois de Pedro ter negado 3 vezes, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? No original grego, Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto de ti. Aí na última, Jesus diz: Pedro, você gosta de mim? Nas 2 primeiras, Jesus fala a palavra grega, né, ágape. Aí na última, Jesus fala a palavra grega, né, filia, né, que é um amor mais... não é aquele amor de entrega, aquele amor total. Não é o ágape. Jesus, ele abaixa ao nível de Pedro. Qual é o amor que você pode conceder para Deus hoje? Jesus quer que você ame lá no alto.
Mas qual que é o seu amor hoje? É esse seu amor de hoje que Deus quer. É esse. Porque se você amar este, Ele vai te dar mais. É aquilo que Jesus disse: se for fiel no pouco, terá mais. Receberá mais. Mais e mais. Jesus rebaixa o pedido dele aquilo que você pode oferecer. O que você pode oferecer para Deus hoje? Ofereça. Ofereça. Os santos são aqueles que ofereceram tudo. Mas, assim como Santo Agostinho, por exemplo. Tem aqui a imagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho, no começo ele sofreu, porque as tentações diziam para ele: Agostinho, você nunca mais nos terá os prazeres que Santo Agostinho vivia antes da conversão. Falava para ele: Agostinho, você nunca mais estará conosco. Sabemos da história de Santo Agostinho. Grande santo. Deu tudo. No começo foi pouco, mas o pouco que Deus pede de nós, Ele transforma em muito. Deus transforma o seu amor e o meu amor como transformou os 5 pães e os 2 peixinhos. Amém? Possamos então agradecer a Deus, pedindo a intercessão de Santo Agostinho, pedindo a intercessão de São José, agradecer a Deus por este encontro, no qual eu falei um pouco sobre os principiantes, essas poucas características, né? Falarei mais sobre os principiantes, sobre o modo que o principiante reza, né? Como que o principiante deve rezar para progredir. Então, possamos pedir a Deus a graça de viver bem o grau em que nos encontramos. Que possamos viver o estado de graça habitualmente. Não mais cair em pecado grave. Pedir a Deus essa graça. Ele não quer que caiamos, mas dependemos dele. Somos fracos. E sem ele, não sairíamos nunca do pecado. Que possamos viver também uma luta contra os pecados veniais e que possamos viver um desejo de perfeição. Perfeição é amar a Deus o máximo que podemos. Isso é perfeição. Que entendamos desta forma: amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de forma sobrenatural, com o amor dele. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Que possamos nós viver este amor, corresponder ao amor que Deus derrama em nós. Que tudo isso possamos viver por intercessão daquela que sempre amou, daquela que foi, que é e que sempre será a Mãe do Amor, a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José,
rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, rogai por nós. Muito obrigado pela sua participação. Forte abraço. Fique com Deus e até mais. Se queres, eu quero.